esplendor da fé. Esplendor da fé. Deus nos mostrando o seu grande amor para nós. Nos mostrando que é um Pai carinhoso e poderoso e prevendo todo tipo de vitória para nós. Mas temos que aprender como usar os instrumentos que Deus nos dá. Temos que aprender a usar a palavra de Deus para sermos tudo que Ele sonhou. Nesse instante, nós queremos considerar a espada do Espírito, a espada da palavra. Porque nós nela entendemos aonde podemos chegar e qual a utilidade para esta palavra, para nos dar tudo o que Deus está planejando para o Senhor, para a senhora e para mim. Permitam-me ler em Efésios, capítulo 6, do versículo, vamos ver, vamos começar no versículo 10, quem sabe, e começar a falar sobre os armamentos de Deus, a estrutura que Deus nos dá para sermos vitoriosos. E quem sabe até o versículo 17 e 18, diz assim a palavra de Deus, no livro de Éfeso, e no capítulo 10, do versículo 6, diz assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor, no seu forte poder. Deus quer que sejamos fortes. Vistam toda a armadura de Deus, para que possam ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos. Não é contra seres humanos, mas contra potestades e autoridades, contra dominadores deste mundo de trevas, com as forças espirituais do mal das regiões celestes. Por isso, visitem e coloquem toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e poder ser inabaláveis. Pois, tendo feito tudo, sejamos firmes. Versículo 14 diz assim: assim mantenham-se firmes, cingidos com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Versículo 16. Além disto, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todos os dardos e setas inflamadas do maligno. Versículo 17. Usem o capacete da salvação, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões. A única descrição que tem aqui de todo esse armamento, no versículo 17, diz o capacete da salvação, que é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Nós precisamos poder utilizar a palavra de Deus para proteger a nossa cabeça, que é o lugar mais importante perder. Nós podemos ter machucado a mão, os pés, até os órgãos claramente são importantes, mas um golpe na cabeça é fatal. Mas nós precisamos ver que precisamos entender a palavra de Deus e precisamos misturar ela com fé. Vamos ler em Hebreus 12, aliás, 4:1 primeiro, Hebreus 4, 2 e 3, diz assim: pois as boas novas foram pregadas também a nós, a você e para mim. E enquanto a eles também, mas a mensagem que eles ouviram, de nada lhes valeu. Para eles nada valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que ouviram. Por isso é o esplendor da fé, porque esse que libera, que dá criatividade e dá o poder das palavras de Deus. Diz aqui que outros também já ouviram as boas novas, mas de que nada lhes valeu, porque não foi acompanhada com fé por aqueles que ouviram. Versículo 3, pois nós, o que cremos, entramos naquele descanso. Deus tem um descanso para nós. Deus tem algo firme, alicerçado para nós, quando podemos entender o poder da palavra. O poder da espada, que é para nos defender, que é para que possamos ser agressores contra os pensamentos maus e o que o diabo tem planejado para nós. Mas a primeira coisa que nós precisamos ver que a palavra faz, ela nos dá vida. Vida espiritual. Aquilo que morreu lá no jardim por uma terminação de Deus,
Se comer da fruta do bem e do mal, certamente morrereis. Comeram e morreram, mas podemos ter vida outra vez pela palavra. Nós que crermos, podemos entrar nesse descanso de não ter mais condenação do pecado e termos certeza que estamos sendo agraciados com o amor de Deus. Vejamos no capítulo 4 de Hebreus, versículo 12, diz assim, achando aqui um pouquinho para frente, 12 e quem sabe 13 também. Pois a palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, a junta e a medulas. A junta tudo nos vê, a medula já vem por dentro do osso que ninguém vê. A palavra sabe definir e separar essas coisas. E julga os pensamentos e as intenções do coração. Qual é a intenção do teu coração? Qual é o pensamento da tua mente e do teu coração? Versículo 13, nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele quem o haveremos de prestar contas. Agora, quando a gente pensa em prestar contas, não sei aonde pegamos a ideia que Deus está querendo nos martelar, que está querendo nos humilhar. Deus é um Deus bondoso. Ele nos dá vida, mas a segunda coisa que a espada do Espírito, a palavra de Deus nos traz, é proteção. Precisamos ser protegidos. O próprio diabo gostaria de atingir a Deus, mas ele não pode. Então ele tenta atingir você, o Filho de Deus, tenta assim, ofendendo a Deus e julgando de Deus, porque a Deus nada pode afetá-lo, mas julgando de você, entristecendo de você, dando você tristezas e dores e confusão. Então, se o diabo pode artimar isso, então ele vai fazer. Mas precisamos lembrar que, primeiramente, ele tenta atacar a palavra de Deus. Por isso é importantíssimo que nós leiamos a palavra de Deus, porque ele joga dúvida no que Deus diz. Lembra de Adão e Eva lá no jardim, no começo, no capítulo 2? Eu quero ler um pouquinho umas coisinhas aqui que achei interessante. Capítulo 2, aqui no versículo, deixa eu ver, no versículo 16, bem, ainda melhorou 15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Veja, Deus é interessado em ajudar o Senhor nos seus dias a dia, sua família, sua empresa. Um Deus bom, amoroso, não alguém querendo dar penalidades, mas pondo restrições para a nossa segurança. O que nós queremos ver neste instante. Versículo 16. E o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim. Veja Deus mandando você entrar no mercado municipal, qualquer mercado, coma de todas as frutas. Todas as frutas. Precisamos ver Deus, um Deus generoso, um Deus de bondade, um Deus que só quer nosso bem. Mas junto com o seu bem tem que colocar algumas restrições para que a gente não entre num abuso. Mas, para mostrar disciplina, para mostrar caráter, Deus pôs uma especulação aqui, no versículo 16, continuando. Livremente de qualquer das árvores do jardim. Mas, versículo 16, não coma do árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente morrerás. Deus é um Deus de palavra. Eles comeram e morreram. Mas veja onde entra o diabo, tentando desafiar a palavra de Deus. Ele fala deixa eu ver aqui, onde que ele fala com Eva. Aqui no versículo, capítulo 3, versículo 1. Ora, o serpente era mais astuto que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ele perguntou à mulher, é isso mesmo que Deus disse? Ele quer jogar dúvida em cima da palavra. Como vamos ver, é a palavra que nos protege. É a palavra que nos dá vitória sobre inveja, ciúmes e ódio e todo tipo de tentação. No versículo ele perguntou à mulher, é isso mesmo que Deus falou? Não coma da fruta da árvore do jardim? E a mulher respondeu, a serpente, podemos comer de todos os frutos das árvores do jardim, mas Deus disse, não comam da fruta da árvore que está no meio do jardim, nem toques nela, ao contrário, vocês morrerão. Agora eu me pergunto, onde que ela pegou aquela partinha? Não toque nela.
mandou para não tocar nela. E quando nós podemos ver, é uma responsabilidade que nós temos de não saber o que Deus está falando com nós. Eu estou fazendo o meu melhor para comunicar com o Senhor, comunicar com o Senhor, o palpitar do coração de Deus. Mas eu posso, quem sabe, ter uma interpretação meio errônea e errada aqui. Porque aqui no versículo 18, né, diz, Deus, claro, não é bom que o homem esteja só. Faremos para ele uma auxiliar, uma ajudante. Aquela ordem Deus tinha dado para Adão. Foi ele que passou para Eva. Não sei se ele já acrescentou para não comer ela e nem tocar nela, ou foi algo que Eva inventou. Mas o que quero que vejamos que o diabo jogou dúvida na palavra de Deus. Por isso é importante você ler a palavra de Deus, para saber o que ela diz, para dar você vida e vida em abundância. Então, continua dizendo aqui, a serpente diz para a mulher, certamente não morrerão, pois Deus sabe que no dia que comerem dela, seus olhos se abrirão e serão como o próprio Deus. Oh, meus amados, quando desobedeceram a Deus, então mudou uma ordem. Estavam sendo governados pelo Espírito e começaram a ser governados pela alma, que é a inteligência, que é o desejar, os desejos, e depois as emoções, o sentimento. Quando isso começa a governar nossa vida, em vez da palavra de Deus, então aí nós começamos a duvidar de tudo. Por quê? Porque o diabo nos tenta jogando bastante verdade, mas suficiente mentira para comprometer o resultado. Ninguém engolia uma mentira do diabo, toda mentira, mas ele vai colocando coisas ali. Será que é isso que Deus estava dizendo? E aí nós pensamos que Deus é um Deus ruim, um Deus que está querendo a nossa maldade só. Estava lembrando essa semana, falando com um amigo que quando ele tirou a carteira de motorista, então aquele dia, então já fez o exame e já passou a prova, e aquele já queria, depois do almoço, já sair dirigindo o carro. E o pai dele, ele jovem ainda, falou, olha, precisamos conversar um pouquinho antes. Agora você tem carteira, né? Então eu quero que você lembre que precisa respeitar as leis. Oh, pai, eu acabo de fazer a prova, eu sei todas as leis, passei a prova. Ele falou assim, eu sei que você passou a prova, mas eu estou te dizendo que a primeira multa que você pegar, multa de trânsito, eu vou pedir a chave do carro para 1 mês. A segunda multa, você vai ficar até o ano que vem sem dirigir o carro. E a terceira multa você só vai dirigir quando você tiver seu carro próprio. Combinado? Agora tudo legal, não é? Foi lá, imagina, depois de 3 dias. Ô pai, precisamos conversar. Né? Peguei uma multa. E o pai, então me dá as chaves. Ô pai, só 3 dias aí. Me dá a chave. Mas eu estava conversando com meus amigos, não estava prestando atenção. Me dá a chave. Mas ali deveria ser 110. Aí estava um campo aberto, lá não tinha ninguém lá. Me dá a chave. E ele entregou a chave. Ele me confessou que ele pensou que podia dobrar o pai. Depois, quando os amigos falaram, mas teu pai é ruim, hein? Depois de 3 dias, agora com carteira, vai deixar você 1 mês sem dirigir. Ele falou, no primeiro eu estava passando muita raiva, mas meu pai não é ruim, não. Ele emprestou seu carro para mim. Um carrão. Não tive que pagar gasolina, não tive que pagar o imposto, não tive que pagar o seguro, não tive que pagar nada. Só tinha que operar dentro da lei. Dentro da lei. Meu pai é um pai bondoso, meu pai me ama. Eu tenho um amigo que depois de 2 semanas de ter a carteira, estava com muita velocidade e capotou, e hoje está morto. Não, meu pai me ama demais para me deixar desobedecer a lei. O que é a palavra que nós lemos em Hebreus 4:1? Eles não juntaram a lei com a fé, que Deus tem o seu bem interesse. O seu interesse. Ali no final diz, que não sei se no final do capítulo 3, que diz, Deus, não podemos deixar ele no jardim, senão vão comer da árvore da vida, e assim vão permanecer com a vida morta, espiritualmente falando, para toda uma eternidade. E tirou eles do jardim, os protegendo da vida da árvore da vida. E lá no Apocalipse 2, parece 2:6, os 16, alguma coisa,
Então diz, aqueles que venceram, aqueles que entenderam que Deus queria os proteger, depois de lhes dar vida espiritual, eles comeram da árvore da vida do paraíso de Deus. Mas há uma terceira coisa, que a palavra, a espada nos dá, e ela nos dá força. Nesse momento nós não podemos concordar com as mentiras do diabo, aquele pouquinho de mentira que vai comprometer todo o resultado. Diga pela palavra de Deus, eu não vou deixar cair em nada na minha vida. O diabo normalmente ele diz, usa a pessoa singular, diz, meu casamento não vai dar em nada, meus filhos não vão dar em nada, deleta isso e faça um download, faça uma captura da palavra de Deus. Eu não vou deixar o diabo com minha família, eu não vou deixar o diabo com minha empresa, eu não vou deixar o diabo com minha saúde, eu vou receber de Deus vida, eu vou receber de Deus segurança e vou ter toda a força para ser aquilo que tu sonhasses, Deus, quando me colocasse no ventre de nossa mãe. Assim vamos viver satisfeitos, sabendo que um Deus bondoso que quer o melhor para nós hoje, amanhã e sempre para sempre. Aleluia.